Durante as aulas de artes cênicas, os alunos entram em contato, alguns pela primeira vez, com as artes do palco, né? As artes de se apresentar. Então, primeiro eles pensam e fazem brincadeiras e jogos para entender como que é estar no palco, como que é assistir alguém no palco, qual que é essa relação de apresentar e assistir, que faz parte das artes cênicas, né? Teatro, dança, circo, performance. E aí, com o projeto Cantoria, a partir dos projetos que eles desenvolvem em sala, eles trazem os temas para as aulas e nós começamos a experimentar possíveis movimentações no palco, possíveis histórias para serem contadas a partir do projeto de cada turma. Além do Cantoria ele ser um marco do primeiro ano, que é algo que as crianças esperam muito na nossa escola aqui, por que a gente usa a música? Porque, na verdade, a música é algo que envolve muito a alfabetização. Então, se a gente for pensar, a gente sempre, né, desde pequeno, a gente ouve, tudo que a gente ouve é uma habilidade que a gente desenvolve o resto da nossa vida, o ouvir. A aula de música na Cantoria começa desde o começo do ano, né? Mesmo que as crianças não saibam ainda, né? Mas a gente trabalha com conteúdos da musicalização, que são jogos, brincadeiras que envolvem prática instrumental, prática vocal, e no primeiro ano tem um foco maior na questão da palavra e do som, até por causa da questão da alfabetização. Então, o comecinho da música de cada projeto, né, começa um pouco mais tarde no ano, né, acho que vem logo depois que as crianças já formaram alguma coisinha sobre o projeto, eles trazem para mim em conversas de roda. Aí nós desenvolvemos um trabalho de criar narrativas com eles para pensar qual história a gente poderia contar. E depois isso entra em contato com o trabalho que está sendo desenvolvido na aula de música, onde as músicas já têm também uma narrativa. Então daí a gente pensa como que a gente pode, a partir da narrativa da música, criar uma história que vai ter uma outra linguagem. Então, pensar em personagens, pensar em movimentações, em ações, em gestos, e principalmente numa história que tenha um começo, meio e fim, e que não seja uma repetição da música, mas que seja uma nova perspectiva sobre aquele projeto. Ele é um projeto multidisciplinar e acontece a partir da curiosidade das crianças lá no início do ano. Então, as crianças, elas vêm sinalizando durante o ano, né? Quando eu chego nas salas e elas mostram alguma atividade que aconteceu relacionada ao projeto. E dentro dessa sinalização, né, nós temos algumas reuniões também entre os professores. E então as crianças, assim que a guia chega pra gente, nós temos uma reunião, eu e as crianças, durante as aulas, e então as crianças vão expondo as suas ideias, né, dentro da educação física, a partir da Base Nacional Curricular, mas especificamente dentro do conteúdo dança. Então, as crianças dançam a sua dança, né? A gente sempre diz isso, que elas dançam a dança delas a partir do repertório de movimentos que elas desenvolvem. E eu, como professora, favoreço essa dança. Então, a partir das ideias delas, a gente vai criando todos juntos, coletivamente, Prof. Evelyn, professor Matheus, as professoras de sala também, e principalmente as crianças, vamos construindo todos esses movimentos. Então, no começo, as primeiras aulas são destinadas à conversa. Então, nós conversamos com elas por algumas aulas para entender o que elas acham importante de visualidade.
o que é interessante, não só na visualidade, mas também na materialidade, o que é necessário ali, o que é importante realmente. Ai, prof, a gente tá falando da baleia, como que a baleia nada, quantas baleias tem, qual é a maior, quanto, enfim, elas vão trazendo nos assuntos, porque enquanto a gente produz ali no ateliê, a gente sempre vai conversando. A questão da narrativa, né, do que as crianças trazem, enquanto experimentam as linguagens, é sempre importante, assim. Então, esse primeiro momento é como a coisa acontece e eu vou me aproximando do interesse, das pesquisas que elas desenvolvem em sala. Tudo que a gente aprendeu em algum momento do nosso projeto, que cabe dentro dos conteúdos do primeiro ano, não só a alfabetização e toda a alfabetização da língua portuguesa e matemática, vai entrando no cantoria. Então, na letra da música, quando a gente começa a pensar nessa letra da música, como que isso vai ser? Isso primeiro acontece de forma oral e depois a gente vai construindo a escrita. E aí a gente vai problematizando tudo isso, então nas aulas de ateliê eles vão colocando ali as suas opiniões. Eu quero uma fantasia desse jeito, eu quero um colar, ou eu quero uma roupa, como que isso vai ser, na coreografia também. Então a gente procura ter sempre o protagonismo deles, né? Às vezes quando chega no fim a gente até, quando olha, parece que não foram eles que fizeram, né? Mas a gente que tá ali junto com eles o tempo todo sabe que cada pedacinho do que foi construído faz parte deles e foi feito com a mão e o pensamento de cada um. Elas produzem, elas que trazem do jeito delas, né, a maneira delas fazerem, mas a gente vai orientando ali. Os alunos participam ativamente de todo o processo, desde a escolha dos temas, né, nos projetos em sala, e aí quando vem para a aula de artes cênicas, quais são as histórias que vão ser contadas. A gente trabalha de uma maneira bem livre mesmo, no sentido deles, quando a gente está falando de criação artística, não existe certo e errado, né? Então, eles criam histórias das mais diversas, e aí o próprio grupo vai percebendo e vai conversando e vai votando também quais são as narrativas que aquele grupo quer contar. E aí entra um processo bem interessante que é muito próprio do teatro, que é esse trabalho coletivo, de conseguir conciliar a expressão individual do seu corpo, da sua voz, com o que o grupo quer contar, né? Então, essa negociação e esse trabalho de contar para o grupo a sua ideia, de receber a ideia dos outros, de adaptar as ideias que alguém deu para tornar ela mais interessante para o grupo inteiro, também é bem importante nesse processo. Às vezes acontece algo lá na aula de ateliê ou na aula do professor Matheus ou em sala mesmo, e nós vamos conversando para que talvez esse movimento aconteça na dança ou aconteça na aula na encenação ou no cenário, enfim, nós vamos conversando e vamos ajustando, adaptando da melhor forma. Então, desde quando a gente é convidado a participar da cantoria, indiretamente a gente já se envolve com as crianças, né? Quando a gente descobre quais são as crianças, qual é a turma, quem são as professoras, a gente já se envolve com eles, né? Mas diretamente eu venho acompanhando as aulas de música, onde nelas a gente ensaia a letra, muda o tom, muda a letra que eles querem, e diretamente é dessa forma que a gente se envolve. Eu acho bem bacana o envolvimento que a escola traz, né? A gente falou de envolver, de qual era o meu envolvimento com as crianças, né? Mas muito mais do que eu com elas, tem todo um por trás, né? São vários ambientes, né? Várias pessoas da escola de vários lugares diferentes que se envolvem com esse projeto, né? São pessoas de outras salas, de outras turmas, né? Professores de outras salas como eu. E ver como a escola traz tudo isso, né? Traz esse projeto
envolvendo todo mundo, é muito significante, né? Para as crianças e para a escola em si, né? Tem um momento do ano que a gente convida os familiares para vir participar das aulas de música, né? Acho que é um momento interessante para as crianças verem, né, que música não é algo só do professor de música ou algo da aula de música, mas algo que está na vida de todo mundo, né? E a partir desse encontro a gente vê qual que é a possibilidade de algum familiar participar, né? O convite é aberto para todos, né? Daí a partir desse convite que é feito para as famílias, né? A gente tem uma aula dando que os familiares participam e a partir disso a gente vê as possibilidades de incluir quem pode, né? No nosso projeto. Bom, dentro da nossa família, a música é sempre muito presente, assim. Meu pai é músico, meus irmãos são músicos, eu também toco um pouco de instrumentos. Então o Bernardo sempre foi muito apegado a essa parte de música e escutar e cantar. Então, assim, sempre foi um sonho dele chegar no primeiro ano para que isso acontecesse, para que ele pudesse estar no Cantoria, para que ele pudesse fazer presente, né? Como ele diz, mostrar o dom dele, assim, que é cantar, porque ele fala que ele não sabe fazer nada, só cantar, pai. Eu sei cantar e dançar. Então, na parte da música, assim, para ele foi algo que é muito empolgante, assim. Ele chegou e sempre queria estar falando, atualizando sobre como era o projeto, sobre como se chegou em cada ponto. Então, assim, foi muito legal, assim. Ele sempre ansioso, ele já tem um pouquinho de ansiedade, então sempre ansioso para contar as novas etapas do todo o processo, para chegar até onde chegou, né? Então, a gente recebeu o convite, né, para participar da aula de música. A gente recebeu um informativo para quem queria se disponibilizar, para vir até a escola, né, para fazer uma aula junto com a turma. E ele disse que a gente tinha que participar, que a gente não podia ficar de fora. Então, nós fomos convocados, né, por ele. E quando a gente participou da aula, foi um momento muito especial por diversos motivos, assim, né? Nós, estando junto com a turma, vendo que eles fizeram parte de todo esse processo, que eles escolheram a gente, foi muito especial para nós poder fazer parte desse momento e ser escolhidos, né, pelos grandes protagonistas de tudo isso, né? Então, foi muito legal. Cantoria? Cantoria pra mim é quando eu vou lá com o professor de música e fico cantando uma música. Cantoria é que a gente vai apresentar algumas coisas para os nossos pais do nosso projeto. E daí nossos amigos, nossos profs, nossos pais vão estar aqui assistindo a gente apresentando a nossa cantoria do nosso projeto. Então, cada aula a gente está fazendo uma coisa que está representando o Cantoria. Para mim, esse trabalhar com projetos, a nossa metodologia, é algo que a gente está preparando as crianças para a vida. A gente não está preparando as crianças para... A gente não está preparando a criança para perguntar o que ela quer ser agora. Ela pode ser o que ela quiser. A criança, quando ela trabalha por projetos, quando ela argumenta, quando na roda de conversa, ela tem, né, a empatia de se colocar no lugar do outro e de falar que não concordo com isso no seu desenho, quem sabe a gente fazer desse jeito, a gente pensa que a gente está preparando essa criança para a vida. Que ela pode chegar lá na frente, no futuro, e ela pode receber um não. E tudo bem, ela não vai se frustrar, porque muitas vezes aqui na escola ela também recebe críticas dos colegas e, né, num desenho, numa atividade, e a gente trabalha isso como algo leve, uma resolução de conflitos, assim, sabe? E eu falo que essa nossa metodologia é algo que prepara as crianças para o futuro, para a vida toda.